2 ou 3 minutos para resumir o que foi o dilúvio. Não foi só água caindo. A Terra, hoje, a Terra está mais ou menos assim. Imagina um ovo cozido que você não tirou a casca. Tá. E esse ovo cai no chão. Racha inteiro. Racha inteiro, mas a casca está grudada ali. Sim. Assim está o planeta Terra. A Terra firme debaixo dos nossos pés não está tão firme. Porque você tem a crosta terrestre, as placas, e você tem o manto, você tem várias outras substâncias meio líquidas, meio não totalmente sólidas que estão abaixo, e a Terra é como se fosse um ovo cozido com casca, cheio de trincas. Então, se você está naquela casquinha do ovo trincada, quando uma casquinha entra na outra pelo movimento, é onde provoca o terremoto. Você pode ter um movimento de uma placa entrando debaixo da outra, afastando, fazendo um canyon, tá certo? E o que provocou a quebra desse ovo? Se você olhar para a Lua, a resposta do dilúvio está na Lua. Nossa. A Lua é cheia de mancha escura. O que é aquela mancha escura da Lua? Aquilo ali é magma basáltico. Magma basáltico é lava vulcânica derretida, mas a Lua não tem vulcão. O que foi aquele magma ali? A Lua, como nosso satélite natural, ela ganhou um monte de pancada chamados astroblemas. Tudo isso aqui, gente, é pesquisa dele, não é minha. São os meteoros que vêm batendo na Terra, tá certo? Os astros, e muitos deles a Lua recebeu aquelas pancadas, fizeram aquelas crateras na Lua. Como a Lua não tem atmosfera como a Terra, não tem vento, a cratera permaneceu. Ela recebeu a pancada e a cratera permaneceu. E no caso da Terra, os que bateram na Terra, houve 2 coisas. Primeiro, o efeito eólico cobriu muitas crateras. E como nós temos uma porção da Terra em água, muitas crateras estão debaixo do oceano. Mas a Terra também foi muito bombardeada. Tanto é que os dinossauros foram destruídos por causa de um desses astroblemas que destruíram todos os dinossauros. Agora imagine que o dilúvio foram pedras caindo no céu. E de onde vieram essas pedras? Bom, se você olhar o sistema solar, você vai lá, né? Vênus, Terra, Marte, Terra, Júpiter, eu esqueci agora a ordem. Entre, acho que é Vênus e Júpiter, eu não lembro mais agora, tem um cinturão de asteroides que estão circulando ali, que parece até uma espécie de planeta que explodiu. E fragmentos disso vieram parar na Terra, foram atraídos para cá. Então, quando isso bateu na Terra, vários desses astroblemas, eles produziram na Terra uma mudança catastrófica tão grande que é o ovo que eu iniciei ilustrando, ficou todo trincado, a Terra está toda trincada. E essa pancada de astroblemas provocou tsunamis altíssimos, 20 vezes maior do que o tsunami já noticiado. E esses tsunamis destruíram toda a Terra entrou em convulsão. Muitos do que a gente tem hoje, desse manto da Terra, dessa crosta da Terra, foi empurrado literalmente. Houve uma sobreposição de camadas. E quando isso tudo foi arrefecendo, o que aconteceu? A Terra, lembra do ovo? Algumas camadas tectônicas, elas estão ali deslizando. Então elas foram perdendo velocidade. Quando elas vão perdendo velocidade e encontram uma barreira, se eu colocasse um pano aqui em cima dessa mesa e jogasse assim bem lisinho, quando o pano recebe um obstáculo, ele vai enrugando. Ele vai seguindo, ele vai enrugando. Todo mundo imaginou a imagem? Uhum. Ele vai enrugando. Aquilo é uma cordilheira que se forma. A cordilheira montanhosa é nada mais que o dobramento da Terra que vai. Aí vai formando os picos, as montanhas, vai formando os canyons, vai formando as camadas geológicas. Você vai tendo a fossilização, a formação de petróleo fóssil, de muita coisa. Então a Terra, inclusive, uma mudança tremenda na forma terrestre. Tanto é que antes do dilúvio, a Terra tinha só um continente. Esse continente foi tão violenta essa pancada que esse continente se subdividiu. Ele separou. Tanto é que se você pegar um mapa hoje e olhar o contorno da América do Sul, é um contorno da África. Eles encaixam igual um quebra-cabeça, igual um puzzle. Encaixam ali. Já vi um videozinho de tudo sendo juntado. Exatamente, já. A Pangeia. A diferença é que muitos geólogos falam, não, mas isso aconteceu durante milhões e milhões de anos de maneira
devagar. E o Naor desafia isso. Ele fala assim, não. Existem 2 eventos em geologia. Existem eventos ordinários e extraordinários. Resumindo, qual a diferença entre os dois? Evento ordinário. Esse estúdio onde nós estamos gravando o podcast aqui, ele está decaindo. Ele está envelhecendo. Se não der manutenção, esse prédio vai começar a cair reboco, vai começar a aparecer o ferro, daqui a pouco ele desmorona. Aí se alguém passa aqui e o prédio desmoronou, o cara olha e fala assim, olha, esse edifício aí deve ter pelo menos uns 300 anos sem manutenção, porque ele caiu, colapsou. Efeito ordinário, você não percebe o decaimento. Ele demora muito tempo porque você não percebe. 300 anos, 400 anos para ele cair. E um efeito extraordinário, um terremoto. Se houvesse terremoto no Brasil, um terremoto aqui provocaria a queda do edifício, mesmo que ele fosse novinho, em 5 minutos. Não precisava de 300 anos. E o efeito extraordinário, terremoto, você vê. Então, na geologia, você também tem efeitos ordinários e extraordinários. O ordinário é justamente aquilo que está um pouquinho assim, tendo a erosão, essas coisas assim, você não percebe, é muito lento. O extraordinário é uma catástrofe que provoca em dias ou horas o que numa situação normal demoraria meses, anos. Então, o Naor parte da tese que o dilúvio foi uma catástrofe mundial, que nós temos evidências dela em todo o planeta, que envolveu astroblemas, pedras caindo do céu, provocando tsunamis enormes, provocando toda a morte de vida, provocando mudança do eixo da Terra, provocando mudança climática da Terra, provocando tantas coisas que a arca só sobreviveu porque era um milagre de Deus, que ela não teria condição. Então isso provocou em poucos dias o que numa situação ordinária demoraria meses. Então a destruição do dilúvio realmente foi o juízo de Deus sobre a terra. Não foi apenas uma inundação como essas que a gente vê na televisão, porque se fosse, Deus teria mentido, porque ele falou que não traria mais um dilúvio sobre a terra. E inundação ainda acontece até hoje. Verdade. Agora, eu tô pensando aqui pelo que você tá falando, na verdade o maior milagre não foi um mérito de Noé, né, ter construído a arca apenas porque, mesmo ele tendo construído a arca com um dilúvio desse grau, nunca que uma arca sobreviveria. Não, nunca. Isso. Foi exatamente o que eu falei. Barquinho de madeira. Foi Deus. Eu já vi alguns documentários do camarada fazendo uma miniatura da arca e colocando lá num laboratório para provar que ela resiste. Não substitui. Não, né? Foi Deus ali. Não tem como. Só que aí o que aconteceu? A gente viu aqui então que no final da história, né, a arca ela acabou parando no topo de uma montanha. Que essas montanhas foram se formando. Exato, que era Ararat, né? Ararat, Urartu, que é ali entre a Armênia, a Turquia, a antiga União Soviética. Perfeito. Bateu ali, né? Só que aí quando acabou o dilúvio, parou de chover, sai água de baixo, assim, em todo canto, eles ainda ficaram 150 dias ali esperando as águas descerem. Aí aqui acontece uma coisa que eu não entendi. É assim, o resumo é, ele manda uma pomba, quando a pomba não volta, ele fala assim, nossa, ela deve ter ido parar numa terra. E aí entende que tá na hora de ele sair, né? Só que antes disso acontece o seguinte. 40 dias depois, tem sempre 40 dias aqui, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham diminuído, e a pomba, ela acabou voltando. E aí Noé soltou novamente uma pomba, e a pomba não voltou. Por que ele soltou um corvo? E aí depois uma pomba, e não uma pomba sempre, ou um corvo sempre? Tem algum sentido nisso? Olha, a gente não tem uma explicação clara disso. E até o fato dele já ter pombo e corvo ali, lembra que eu falei a questão dos matizes? Pelo menos alguns tipos de aves já estavam definidas, que ele tinha pomba, né? Porra, logo a pomba, né, cara? Logo a pomba. Não, mas calma, naquela época, a pomba não ficava na Praça da Sé comendo um chiclete. Entendi, era uma Exatamente. outra Era pomba. outra Mas pomba. lembra uma coisa, a pomba, ela consegue voar mais longe e retornar em segurança.
A pomba voa mais longe. Tanto é que lembra na Segunda Guerra Mundial, o que deu a vitória para a Inglaterra É verdade. foram os pombos correio. Pombo correio. Que eles conseguiam passar lá, né, e voltar e trazer toda a informação dos nazistas, aquela coisa toda. O corvo não, o corvo voa mais perto. Então talvez tenha sido por isso. Então. Exatamente, o corvo, ele não consegue ir longe. E aí ele voa mais perto, ou ele volta, ou ele morre. Então ele mandou o pombo, porque falou assim, se o pombo demorar para voltar, aí eu solto a pomba para ver. Você tá entendendo? Porque o pombo não vai muito longe. E se o pombo olhar que não tem ar, não tem coisa, ele vai voltar rápido. Então por isso que talvez ele mandou o pombo primeiro. Entendi, perfeito.